todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal do Preço das Coisas. E hoje estamos aqui para mais um vídeo de opinião. Antes de passarmos aqui às opiniões, quero pedir desculpa, estive aqui se calhar mais de um mês, mas eu não consegui vir aqui gravar. Eu ando mais cansada e pronto. Quero também pedir desculpa aqui à alma dos livros e à Berta, porque eu já recebi os livros, eu não sei se foi no final de abril, se foi no início de maio. Eu já os li no início de maio, mas lá está, não tive oportunidade, portanto, desculpem, mas estou aqui. E vou fazer o vídeo a falar dos 3 livros, porque eu também, esta memória de peixinho, já não se recorda daqui de muita coisa, do pormenor da história. Também não vos ia contar a história aqui demasiado, né, porque isso seria spoiler, mas falar só aqui um bocadinho do livro, o que é que eu achei e que classificação vou dar. Vou começar então aqui pelo primeiro livro, que foi aquele que me deixou mais curiosa de todos na altura quando solicitei os livros, muito em parte pela Berta, porque a Berta falou muito bem do livro. Estou-vos a falar de Dias de Vidro, de Nicoletta Ferna. Vamos encontrar Itália, aqui nos anos 20, e acompanhar uma personagem que é Redenta. Ela é uma jovem que é muito pequena, fica doente e acaba por ter aqui, por ficar com deficiências físicas, e é posta sempre aqui um bocadinho de lado pela família, sempre olhada aqui um bocadinho de lado. Ela, em termos da sua família, aqui o relacionamento também, digamos que é aqui assim um bocadinho complicado. Elas são 3 irmãs, o pai também não é assim um grande fluxo cheio. Ela tem um grande amigo que é o Bruno, que é um rapaz que acaba por ser educado pela sua avó, e o pai é aqui muito ligado aqui à política de Mussolini. E anos mais tarde acaba por lhe arranjar casamento com um homem que aparentemente é algo vistoso à vista, mas que nós vamos descobrir que é aqui, já lá está, é uma figura também muito ligada então aqui ao regime de Mussolini, a estas ideologias, e portanto é um homem também aqui muito violento, e violento é de ser pouco. E, portanto, é um livro que está muito carregado, uma história que está muito carregada de dor, muito carregado de violência. Temos aqui descrições que são aqui um bocadinho arrepiantes, mas também que retratam muito bem, então, esta época também negra, é a Itália. E eu vi uma excelente leitura. Eu ia com grandes expectativas, mas o livro conseguiu chegar lá, e, portanto, estou muito satisfeita por a Berta ter falado tão bem do livro, de uma forma tão entusiasta, que me deixou aqui curiosa, porque se calhar o livro tinha-me passado aqui um bocadinho ao lado, e é mesmo uma grande leitura. A autora consegue fazer um relato, aqui uma história, que lá está, com esta pontinha de crueza das coisas, mas ao mesmo tempo nós conseguimos nos sentir aqui ligados de alguma forma a esta personagem, a esta mulher, que passa por tanto, que vive tanto, e que é também aqui um bocadinho subestimada pelos outros, e é sem dúvida uma grande personagem. Eu vou dar 5 estrelas porque foi mesmo aqui uma grande leitura, e muito obrigada por esta recomendação fantástica, e Berta, e portanto espero que o livro que tenha deixado aqui curiosos. Aliás, eu espero deixar-vos curiosos com todos. O segundo livro é num género completamente diferente, não ficção, e é Ativo o Seu Cérebro, de Débora, eu não vou arriscar o seu nome. É um livro que, lá está, de não ficção, e fala-nos aqui de estratégias e exercícios práticos para cuidar da sua mente todos os dias. Eu estou um bocadinho em falha com este livro. E porquê? Porque eu li o livro e a minha intenção era ler o livro e ir fazendo os exercícios. Mas o que é que a Patrícia fez? Leu o livro e ainda não fez os exercícios. O livro tem estado lá ao pé de mim, só que a ponderação é: ou vou lendo ou vou fazendo os exercícios. E acabo por ir lendo outras coisas, apesar de andar a ler muito pouco. Mas, voltando aqui, o livro está dividido em 3 partes, isso mesmo, sendo que a última parte acaba por estar mais focada para a área de recursos humanos. Confesso que essa parte acabei por ler um bocadinho mais na diagonal, mas as 2 primeiras partes são, lá está, é um livro que eu quero voltar a pegar nele para ir fazendo os exercícios. Porque tem aqui exercícios que nos ajudam a desligar, portanto é essa a intenção,
porque nós funcionamos muito com a mente em piloto automático, quem nunca? Eu acho que nós muitas vezes no nosso dia a dia estamos assim, e houve aqui muita coisa que eu me identifiquei na forma como às vezes fazemos coisas do trabalho, ou coisas que às vezes nós estamos com a mente ativada noutra coisa. Isto tem nomes um bocadinho mais técnicos, mas que eu agora não me recordo porque também já li o livro há um mês, mas que nós às vezes recebemos algum e-mail que determinadas palavras ativam aqui quase que um botão tipo de segurança, e nós ficamos muito nervosos e às vezes sem necessidade, e eu identifico-me muitas vezes com isso. Eu também tenho um cérebro que, lá está, é aquele cérebro que está sempre, tem um nome, overthinking, acho eu, que o cérebro nunca desliga, está sempre a pensar em coisas e analisa as coisas 500 vezes, e analisa uma conversa que aconteceu e podia ser isto, podia ser aquilo, e a autora tem aqui vários exercícios que eu quero fazer, e portanto eu achei muito útil. Eu vou dar 4 estrelas, não pelo livro em si, mas aqui se calhar por este último capítulo não ser tão aplicado a todos nós, por assim dizer, mas ainda assim é um bom livro. Eu gostei muito e lá está, quero ver se faço os exercícios, e depois, se eu conseguir fazer agora nos próximos tempos, depois venho fazer aqui um complemento então aqui a este livro, mas achei mesmo muito, muito interessante. Quero mesmo ver se consigo pôr em prática. Depois, o último livro, mais um género completamente diferente, desta vez thriller, As Filhas do Silêncio, de Minka Kent. É um livro que, lá está, a sinopse também me deixou aqui muito curiosa. Temos a história de 3 irmãs, a Wang, a Sash e a Ivy, que elas cresceram aqui numa cabana, numa floresta, por uma mãe que à medida que nós... A história... Ui, peço desculpa, dei aqui um pontapé. A história se calhar vou começar por aí. A história é aqui intercalada em duas personagens. Temos a Nicolette, que é uma mulher que está casada com o seu marido, né? Nós percebemos que há ali também alguma dificuldade no casamento. E depois temos a Wang, que é então uma das jovens que nós vamos conhecer, e é ela que nos vai relatar aqui as coisas que acontecem. Nós percebemos desde cedo que ela e a irmã, a Sash, estão as duas sozinhas porque a mãe dela foi com a Eve tentar levar ao médico porque ela estava doente, gravemente doente, e já se passou algum tempo, não aparece, e nós percebemos que estas duas irmãs vivem numa floresta e privadas de muita coisa, muitas comunidades do nosso dia-a-dia. Não há água canalizada, não têm eletricidade, vivem aqui de uma forma muito primitiva, e nós percebemos que esta mãe se afastou de tudo e diz que a sociedade lá fora é muito perigosa, é muito má, vocês têm que estar aqui protegidas. E um dia aparece lá um homem a bater-lhes à porta, e as duas irmãs têm que enfrentar este medo, este homem desconhecido, que elas não sabem quem é, nem o que é que quer, e acabam por fugir, e nós vamos então depois acompanhando e tentando perceber de que forma que estas duas jovens, o que é que aconteceu. Foi um livro que eu gostei muito, fiquei muito, muito agarrada a toda esta tensão. Houve aqui na parte final, e eu lá está, andei o livro todo a tentar perceber de que forma é que havia ligação entre estas personagens. Não cheguei lá. O final, aqui na parte mais na reta final, houve aqui algo que me pareceu se calhar um bocadinho rebuscado demais, uma explicação de algo que aconteceu, e é um bocadinho por aí que eu vou-lhe roubar aqui um bocadinho a classificação. Eu vou dar 4 estrelas e meia. Eu sei que o Goodreads continua sem nos dar as 4 estrelas, as meias estrelas, mas eu vou dar então 4 estrelas e meia precisamente por isso, porque aquela explicação foi, para mim, um bocadinho rebuscada demais. Não digo que não seja plausível, não seja realista, mas pareceu-me um bocadinho menos realista, não sei se isto faz sentido, mas sim, mas foi um thriller muito, muito, muito eficiente mesmo, e que me deixou aqui muito agarrada à história. Eu li o livro muito rapidamente, porque é daqueles que os capítulos também são curtos. Eu gosto disso num livro, quando os livros têm capítulos curtos e que nos façam querer ler mais, e portanto foi aqui uma grande leitura. E pronto, eu vou ficar por aqui. Eu sei que não desenvolvi muito aqui dos livros, já se passou um mês, vocês sabem que eu sou memória de Dora, e portanto é muito difícil
é mais aqui um bocadinho pelas sensações que os livros me passaram. Mas pronto, foram então aqui estes 3 livros de géneros diferentes. E lá está, como estou muito atrasada, resolvi juntar tudo aqui, minha curtinha, e pronto, digam se leram algum destes 3 livros, se não, se ficaram curiosos. Eu espero mesmo que vos tenha deixado muito curiosos. São livros aqui de géneros, os 3 de géneros diferentes, mas foram todos grandes leituras. Digam-me tudo cá em baixo, que eu vou gostar muito de saber. E pronto, eu vou então ficar por aqui. Um grande beijinho e até o próximo vídeo.